Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Olá pessoal, eu sou David Ledson, estou aqui com dois amigos onde nós vamos falar sobre experiência do cliente, usabilidade, Bank as a Service, Infra as a Service, Adquirência as a Service, talvez alguns temas que vocês ainda não tenham escutado, mas talvez você utilize todos os dias na sua operação. E ninguém melhor do que duas unanimidades aqui, o Amud vai contar um pouco sobre a Dock, o que ele faz, como ele faz. E o Douglas vai falar sobre a experiência do cliente, como é a user experience dessa jornada. Como é que a gente une esses dois mundos? O complexo, que muitos dizem que é complexo, que é a infra, mas pode ser simples. E aí, Amud, conta um pouquinho aí quem é você, o que você faz e vamos puxar esse papo aí. Legal, obrigado primeiro pelo convite, estar aqui com vocês hoje, uma honra. Falando um pouco sobre o Amud e sobre a Dock, então o Amud está nesse mercado há mais de 20 anos de meio de pagamento. Estou na Dock agora, e na Dock, qual que é o grande objetivo da Dock, né? É democratizar meios de pagamento. Então a gente faz tudo que meio de pagamento precisa, desde emissão de cartão as a service, a gente faz toda a parte de Bank as a Service, Acquiring as a Service e também toda a parte de antifraude. Então, integrando esse portfólio completo para o mercado, hoje é a empresa que melhor consegue entregar esse tipo de coisa. E vamos lá, vamos bater um papo aqui. Boa. Conta aí, Douglas. Eu estou no mercado de experiência do cliente há 22 anos, também tenho já a barba branca e perdi um pouco de cabelo nessa jornada. Se transformou muito nos últimos anos com essa omnicanalidade, o cliente tendo essas jornadas cada vez mais confusas e aí é um desafio gigante, né? Desenhar uma jornada de pagamento, experiência do cartão, afinal de contas, né? Quem é que nunca teve uma sensação de cobrança indevida no cartão, né? E aí, como é que a gente produz uma experiência de uma jornada de um cliente numa situação como essa? Então vai ser um papo legal aí. Vamos trazer alguns cases aqui, Amud, para os nossos ouvintes materializarem um pouco mais o que é o conceito de desbancarizar. Bancarizar, na verdade. Ou bancarizar. Perfeito, vamos lá. Vou dar um exemplo bastante importante da Dock, que é o seguinte. Natura. Você pega a Natura tem mais de 1 milhão de consultoras. Essas consultoras foram bancarizadas com o Bank as a Service da Natura, powered by Dock. O que significa isso? Então a Natura colocou um banco digital completo à disposição dessas consultoras, inclusive com cartão de crédito. Então imagina o seguinte, uma consultora Natura, muitas delas pediam cartão de crédito no Bradesco, no Itaú, no Santander, e muitas delas não eram aprovadas porque não tinham score suficiente e não tinham cartão de crédito. A Natura foi lá, bancarizou, ela já conhece esses clientes e com base no conhecimento de transações das clientes, ela entregou um cartão de crédito para essas pessoas. E eles trouxeram pra gente esse exemplo, muitas delas choravam quando recebiam o primeiro cartão de crédito da Natura para elas. Né? Sensacional. Então, super interessante esse case. E a Natura utiliza a Dock como adquirência para o portal, para a consultora comprar, utiliza o nosso Bank as a Service e toda a parte de entrega de cartão. Então, é uma solução bastante completa que a gente coloca no mercado hoje. Esse é um exemplo. Nossa, sensacional. E é um negócio que... valor social, obviamente, né? Sim. E na prática, um baita business para a Natura também. Porque, tu tá entregando a gestão financeira da própria consultora. A gente tem muitos cases assim, né? Então, outro que eu gosto de contar é o do Parabank. Não sei se vocês conhecem. Não. Parabank é um banco feito por um atleta de Paralimpíada. Ele viu que tinha uma necessidade, por exemplo, de compra de prótese. Uma prótese é muito cara. Ele montou um banco digital com a ajuda da Visa e a ajuda da Dock e ele consegue financiar, por meio da plataforma dele e usando as nossas tecnologias, esses produtos para as pessoas que precisam. Então ele colocou o produto no ar e muito rápido trouxe uma base de clientes bastante interessante. Ou seja, você está falando de acessibilidade, né? Aquilo que era difícil hoje se torna mais simples. E independente do varejo, do e-commerce, se ele começa a ter volume, começa a ter demanda, é possível ele ter uma própria estrutura de meio de pagamento. Mas esse é um dos produtos da Dock, né? Quais são os outros produtos? Vamos lá, o outro produto que a gente tem, primeiro o mais longo, né? A gente faz há 25 anos o processamento de cartões. O que é o processamento de cartões? Então imagina que você é um banco,
Você vai numa bandeira, numa Visa, numa Elo, numa Mastercard, numa Max, e você passa a ter uma licença de emissor de cartão. Você precisa de uma processadora. Ou você precisa fazer interno. A grande maioria não faz interno, porque é muito melhor contratar no mercado, alguém que já saiba fazer. E a DOC começou fazendo isso. Isso a gente faz para mais de 300 clientes na América Latina. Então, e clientes grandes. Esse é o serviço principal. Depois disso, a gente tem o BIM Sponsor. O que é o BIM Sponsor? Então, a gente tem a licença da bandeira, dessas 4 bandeiras que eu comentei. E o cliente pode utilizar as nossas licenças e a nossa tecnologia para emitir cartão White Label. Então, você deve ver muitos cartões com marcas diferentes de banco, que são bancos no final, utilizando toda a nossa infraestrutura. Então, a emissão de cartão as a service é um dos nossos serviços. Tem o Acquiring as a Service, esse é o mais recente, até estamos aqui na VTEX hoje. A gente acabou de integrar com o VTEX, então, por exemplo, todo lojista que tem a sua loja vendendo na VTEX, ela pode escolher a DOC como Payment Provider. Então, o Payment Provider hoje, e qual que é o nosso grande diferencial? A gente é uma empresa de tecnologia, a gente não é uma empresa querendo ganhar dinheiro na adquirência. Então, a gente entrega a adquirência, mas muito focado na tecnologia e provavelmente a gente consegue as melhores taxas para os clientes aqui. Então, a gente acabou de integrar, hoje e ontem tivemos várias visitas de vários possíveis clientes ali, que deve dar negócio agora para a gente colocar de fato na nossa plataforma e gerar economia para a população. Qual empresa não está precisando gerar economia? Nossa, sensacional. Tem uma essência, né, no empreendedorismo que diz que toda empresa ou startup um dia vai se tornar uma fintech. Ou seja, a infra por trás disso certamente vai ser a DOC. Uma das principais referências por trás. E pode ser mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, é tão difícil o acesso ao meio do capital, ou processar isso, a segurança disso, o risco disso. Como que é a operação disso, a experiência, a análise de risco? Como é que funciona isso na DOC hoje? Qual que é o tamanho da DOC para suportar isso? Perfeito, vamos lá. A DOC tem hoje 1.000 funcionários, 70% da área de tecnologia. Nessas unidades de negócio que eu comentei dos produtos, cada produto ele passa por uma análise transacional. Então a gente tem uma parceria muito forte com a Falcon, não sei se vocês conhecem, a ferramenta da FICO. É o melhor antifraude do mundo, utilizado por 90% dos bancos mundiais, então é de fato o mais conhecido e o melhor. Toda transação de caixinho de cash-out, ela é passível de uma análise de prevenção à fraude. Então, para garantir que aquela transação de fato ela deveria ocorrer, a gente passa nesse motor. E esse motor traz uma segurança muito grande para os nossos clientes. Sempre que o BIM é DOC, obrigatoriamente a gente coloca nessa esteira. Quando a licença é do próprio cliente, a gente recomenda. Muitos deles utilizam e a gente entra com o full service da DOC. Hoje nós temos uma estrutura, a Opens atende grandes varejistas no Brasil e na América Latina, e a gente faz toda essa parte de atendimento cross-channel. A gente atende em diversos canais diferentes, de forma simultânea. Como que a gente poderia desenhar algo para os nossos clientes a ponto de suportá-los, não só no atendimento, na experiência, na usabilidade, mas também na infra de pagamentos? Porque muitos deles não têm, tá? Parece surpresa, mas é verdade. E coloca nessa tua pergunta a variável de experiência de compra num chat, por exemplo, né? Experiência de compra num WhatsApp da vida, né? Perfeito. Vamos lá. Idealmente, a gente deveria sentar, entender um pouco da jornada desses clientes e, com base na jornada, ver onde que a gente conseguiria entrar. A gente estava falando agora há pouco aqui de um exemplo, né? Tem um cliente nosso que ele é transacional no WhatsApp ali. Então ele vai lá, conversacional na verdade. Então ele começa uma conversa, o cliente coloca os dados dele, sobe documentos e no final ele gera um link de pagamento utilizando a adquirência da DOC para poder terminar aquela transação, tudo para o WhatsApp. Esse tipo de coisa a gente consegue fazer. Então é muito da jornada do nosso cliente. De acordo com a jornada, a gente vê onde que a gente consegue entrar e ajudar. Legal. E nesse caso, por exemplo, o contrato, a relação seria... Por exemplo, vamos trazer a Opens como o teu cliente, né? Sim. Seria a Opens contratando a DOC ou seria o nosso cliente contratando a DOC? Temos os dois modelos. Poderia ser a Opens contratando a DOC, e aí vocês poderiam estender para a base inteira de vocês, e o que seria legal que de repente você teria um preço de volume para poder dividir entre eles, ou ainda a gente pode... E ainda mesmo assim a gente conseguiria meio que selecionar as contas, e aí essas transações são da empresa tal, essa aqui da empresa tal? É isso, a gente consegue segregar dentro da companhia de qual empresa você está trazendo aquele cliente. Legal, eu acho que é um troço até para... É impressionante, né? Há anos atrás a gente não conseguia imaginar que uma transação financeira de cartão e de banco pudesse ser realizada de uma forma tão simples, né?
O Amud acabou de trazer aqui uma possibilidade de negócio para Opens como modelo para resolver dores dos nossos clientes. Hoje eles têm essas dores, elas são descentralizadas e a gente pode ter isso tudo num só lugar com uma infra sólida aqui. Qual que é a missão hoje da DOC que você enxerga para com as empresas, Amud? Nossa grande missão é democratizar os serviços financeiros no mercado brasileiro. Então a gente quer que mais pessoas tenham acesso e a gente coloca à disposição dos nossos clientes para esses clientes sim levarem para a população brasileira. A gente tem todo tipo de clientes. Para vocês terem uma ideia, na nossa base hoje são mais ou menos 72 milhões de clientes ativos. Quando eu falo ativos é que usou os nossos serviços financeiros nos últimos 30 dias. Esse número ele só cresce. Cartões que a gente vê e CPFs na nossa base são mais de 100 milhões. Então você pegar quase que a população ativa toda do Brasil está lá. Então é uma base bastante grande. Praticamente está. Muito provavelmente, todos nós aqui na sala, eu com certeza, mas vocês devem ter um cartão que processa ou algum serviço que processa com a DOC também. Uau! Ou seja, você está sendo impactado e não sabe o que te sustenta por trás. A partir de agora nós temos que cuidar o Amud para ele não sofrer nada, porque se parar a DOC, para o Brasil, né? A DOC não para. Temos um SLA bastante importante, não pararemos. Legal. E hoje para um e-commerce pequeno, ele olha para essa infra, se ele precisar contratar a DOC, qual que é o primeiro passo? Como é que ele chega? Hoje ele tem estrutura de suporte, self-service, como que é a estrutura de operação de vocês? Legal, vamos pegar de repente um cara pequeno, aqui o cara pequeno não está na VTEX, né? Mas vamos supor o cara menorzinho ali que está na VTEX. Uma vez que ele já esteja na VTEX integrado, a DOC já é um payment provider do VTEX. Então ele vai lá e escolhe a DOC. Como que ele escolhe hoje? De acordo com o transacional e o custo que ele vai ter por transação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou passar um cartão de crédito Visa à vista. Ele tem um preço. Vou passar um cartão de crédito Master em 3 vezes. Ele tem um outro preço. A gente, por ser uma empresa de tecnologia, eu consigo preços muito provavelmente melhor do que eles têm hoje. Então, a ideia é que ele conecte com a gente vai entender os números dele, qual que é o TPV que ele vai alcançar. De acordo com esse TPV, a gente fecha uma taxa com ele e ele vai lá e simplesmente troca do payment provider atual para a DOC. E a próxima transação já vai ser feita com a gente, gerando economia para ele. E aí você entrega desburocratização, experiência, facilidade, segurança, esse pacote todo, voltando ao caso da Natura, né, que você contou no início ali, um dos principais impactos. Me conta algum outro case como esse da Natura que vocês falam, esse case a gente tem um quadro aqui na empresa e a gente gosta de contar no onboarding das pessoas para todo mundo saber o impacto que a gente gera na sociedade. Perfeito. O da Natura é um que a gente conta bastante, até por conta do tamanho dele, mas a gente tem outros diversos, assim. Então vou dar um outro exemplo aqui que é o Banco do Caminhoneiro. A gente tem algumas empresas, caminhões, muito legal, que toda a parte de frete, a parte de alimentação, a parte, sei lá, de pagamento do motorista, essas empresas utilizam a DOC para poder fazer esse pagamento. E por ser antes, como é que funcionava, né? Eram arranjos fechados. Então o caminhoneiro tinha que abastecer naquele posto, porque só aceitava naquele momento. Agora não, agora ele recebe um cartão Visa, por exemplo, ou um Mastercard, ou um Elo, e no que ele recebe este cartão, ele vai lá e pode utilizar em qualquer lugar. Então, na hora que ele sai com a carga, o motorista já recebe no cartão dele o dinheiro para aquela entrega. Né? Então, assim, como é tudo online, então a empresa vai lá, chama uma API da DOC, acreditar R$1.000 em tal saldo. Vai lá e acredita de forma instantânea. Então, eles passam a ter um meio de pagamento que ajuda no dia a dia. Então, assim, aí você fala, pô, mas qual que é o impacto? São mais de 50 mil caminhoneiros utilizando esse negócio todo santo dia. E a gente sabe que, pô, o caminhoneiro trabalhando, conseguindo fazer o seu serviço, os produtos vão chegar nas nossas casas. Então, eu vi um depoimento da 99 Táxi oferecendo a mesma coisa para os motoristas de táxi, que é a conta e... 99 Táxi é uma cliente DOC também, eles utilizam alguns serviços nossos. O Uber também, através do Digio, né? Então tem o banco Digio, toda emissão do cartão Uber via Digio também processa a DOC. Então isso é uma baita oportunidade também, né? De você que tem um negócio que tem muito cliente final na ponta, tu pode entregar muito valor para esse cliente, que é o caso da 99 Táxi, Uber, esse caso do caminhoneiro, da Natura, todos é o mesmo caso, né? São prestadores de serviço, prestando serviço para o teu negócio, por exemplo, e que tu consegue oferecer serviços adicionais para ele de forma muito simples. Tu comentou uma coisa boa. Então, assim, número de clientes, então você tem que ter uma base relevante e você tem que ter frequência. Então, quando você tem frequência e número grande, faz muito sentido você colocar serviço financeiro no seu negócio
E muitas vezes esse seu serviço financeiro pode ultrapassar o seu negócio principal. Perfeito. É o caso os nossos clientes varejistas têm essa característica. Eles têm um volume gigante de clientes, Perfeito. oferecem começa com um cartão private label, depois vai para uma bandeira e a partir daí é mais relevante ele gerar receita por ali do que vendendo sapato. É isso. Ou seja, existe uma demanda, uma dor, existe um produto que é a DOC e existe uma experiência que você quer gerar dando acesso e oportunidade. Tem um tamanho de... Por exemplo, vamos pensar no varejista, o cara que tem algumas lojas, né? Tem algum tamanho mínimo que tu recomendas? Olha, a partir de X clientes finais já justifica tudo. Perfeito, vamos lá. Claro que a gente precisa de um tamanho mínimo ali para poder montar uma operação dessa. Mas a gente também tem alguns parceiros, por exemplo, que tipo, podem falar assim, isso aqui é pequeno para a DOC. Não é que a DOC não quer atender, a gente não tem braço para atender, porque são muitas empresas no Brasil. Mas a gente indica para um parceiro que esse parceiro sim consegue atender. Entendi. Que aí o parceiro utiliza a tecnologia DOC e coloca o produto no mercado. Então tem gente, por exemplo, criando banco as a service usando a tua estrutura. Exatamente. Entendi. Temos esse tipo de cenário super passível. Mas vamos supor aqui um varejista que tem ali pelo menos uns 10 milhões de TPV na adquirência, já faz sentido estar direto com a gente. Para quem está nos olhando, o que é TPV? TPV é o valor total transacionado pelo varejista, por exemplo. Então se o cara transaciona 10 milhões, está valendo a pena. É isso. É um cara que tem 10 milhões, e tem bastante gente que tem 10 milhões hoje. Sim. E para a gente ir para os finalmente, como que vocês têm utilizado IA e dados para orquestrar essas experiências? Perfeito. A gente costuma dizer que IA é o novo fogo, né, que foi descoberto. Pô, todos os eventos que eu vou, só se fala de IA. Semana passada eu estive em Dallas, no evento da Visa, todas as palestras eram IA. Alguma coisa. Então, assim, a gente, por ser uma empresa de tecnologia, a gente também utiliza a IA a nosso favor, né? Então, a gente tem diversos cases ali, por exemplo, em antifraude. Antifraude, uma IA consegue detectar alguns comportamentos muito melhor do que pessoas. Fala assim, este comportamento aqui... Vou dar um exemplo. Eu compro bastante no meu celular aqui no Mercado Livre. Exemplo, tá? Estou comprando ali, o Mercado Livre já sabe quando sou eu, pelo jeito que eu digito no celular. Então, quando eu vou colocar o endereço, quando eu vou colocar alguma coisa, ele já sabe que eu sou eu. Então, ele tem ferramentas necessárias para falar, isso aqui é uma transação válida. Mas vamos supor que eu perdi meu celular, o meu celular foi roubado, e alguém tenta fazer uma compra no meu login só pelo jeito de digitar, uma IA já consegue identificar que não sou eu. E muito provavelmente aquela transação vai ser negada. Sensacional. Puxa. E aí, sem falar em imagem, dedo, outras coisas que são mais óbvias, né? Velocidade de digitação, tudo. Sensacional. Impressionante. Muito bom. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre a DOC, sobre você e aonde que as pessoas conseguem te acompanhar e saber um pouco mais sobre seu mundo? Perfeito. Vamos lá. Eu sou muito do LinkedIn, uso menos o Instagram. Então, no LinkedIn, sigam o perfil da DOC, me achem lá também. Eu sou o Roberto Almude. Eu costumo fazer matérias, falar sobre o nosso mercado de pagamento. Então, tô sempre disponível aí para conversas e cafés. Legal. Douglas? Um prazer demais. Estou conhecendo o Almude hoje, primeiro contato que a gente tem com ele. Estamos já em contato para ver se faz negócio juntos. Já saiu aqui mais outros itens para a gente conversar. Então, valeu, David. Obrigado demais. Se quiser me seguir também, eu sou mais do Instagram do que do LinkedIn. Douglas Com, segue lá. Tamo junto. Também estou na mesma batida de trocar conversa, fazer mentoria. Tamo junto. Agora eu vou pegar o contrato aqui, a gente já vai assinar e vamos embora. Boa, pessoal. Eu sou David Ledson em todas as redes sociais. E é um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez aprendendo muito sobre mais um mercado de tecnologia. Obrigado, até mais. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.